Salmo 23, está aí quase no meio da Bíblia, deve ser o salmo mais riscado aí na sua Bíblia, veja o seu celular aí também. Salmo 23. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu tenho uma cadela pincher. É uma cadelinha pequenininha. E ela, você sabe como que é uma cadelinha pincher. Ali é 50% de braveza e o outro 50% de tremedeira, né? É um bichinho assim, bem frágil. Uma criatura completamente indefesa. Você vê aquele bichinho ali, você sabe, se você soltar ele numa cidade assim, ele está completamente perdido. E quando eu saio com essa cadela aqui nas ruas de Paulo Afonso, o medo toma conta dela. Porque cada rua que você vai, eu vou passear com ela todo dia de manhã, e cada rua que eu vou tem 20 cães andando por aí, né? E ela fica assustada, ela levanta a orelha dela e olha para cá, vem para cá, tem cachorro ali, tem hora que vem, e ela fica desesperada. E ao mesmo tempo, dependendo do horário, vai ter queima de fogos, né? Que toda hora tem queima de fogos. E você sabe como que uma cachorrinha dessa fica, né? Qualquer cachorro. Então ela está preocupada com cachorro, com bicho, com carro, com gente, com fogos. Mas na hora do perigo, a primeira coisa que ela pensa é em correr para a gente. E geralmente o cachorro pinche, ela escolhe uma pessoa para ser o dono dela. No caso, é a Cláudia. Mas comigo ela vai porque eu sou o step, o reserva, né? Então, com qualquer coisa, a Cláudia não pode, ela vem comigo de vez em quando. E quando a gente chega em casa, ela entrou em casa, ela percebeu que ela está no ambiente dela, a Cláudia está por perto, que eu estou ali, ela se sente segura. Porque ali naquele ambiente da casa tem comida, tem água e tem proteção. Eu estou usando essa ilustração para falar para vocês que a Bíblia, nesse salmo que nós lemos, vai fazer a mesma comparação, a mesma metáfora, usando no caso aqui, as ovelhas. Eu sei que vocês já conhecem ovelha, às vezes não sabe, às vezes se é bode, se é ovelha, mas tem algumas por aí. E o Salmo 23 vai falar da ovelha, que é também um animal muito sensível, e um animal que precisa de cuidados. E esse salmo que nós lemos aqui, é o salmo mais lido, o mais conhecido,
mas também é o salmo mais difícil de ser colocado na prática. É ou não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que nesse salmo, o salmista vai usar duas metáforas para falar da confiança que ele tem no Deus dele. E ele vai usar a metáfora do pastor, que é dos versículos 1 a 4. Depois ele muda a figura, ele vai falar de um anfitrião bondoso, que vai preparar uma mesa para você, vai fazer o cálice transbordar, vai preparar tudo aquilo para você. No caso de hoje, eu vou falar só apenas dos versículos 1 a 4, que vai falar sobre o pastor e a ovelha. Porque Davi, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar, através de uma poesia, Salmo 23 é uma poesia, de forma figurada, de forma poética, a segurança que ele tem em Deus. E logo no primeiro versículo, ele expressa a sua confiança de forma total. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, ele tinha um Senhor, ele tinha um Deus, só que esse Deus dele não era uma pessoa, não era um Deus qualquer, era o Criador do universo, um Deus todo-poderoso, um Deus que toma conta de tudo. E ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. E outra coisa que é importante aqui nesse versículo, não sei se vocês já repararam, que ele fala assim: o Senhor, ele é o meu pastor. Não é assim, ele será. Talvez ele seja, não sei. Ele tinha essa certeza que o Senhor é o pastor dele. E essa certeza que a gente precisa ter também, para viver nesse mundo louco que a gente vive aqui, como ovelhas. Nós precisamos saber quem é o nosso Senhor, quem é que toma conta da gente. Ou você sabe, eu acredito em Deus. A maioria do brasileiro acredita em Deus, mas vive como se ele nem existisse. Não é isso. O Senhor, ele é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Você tem essa certeza que ele é, ou você fica na dúvida às vezes? Outra coisa que é interessante aqui nesse salmo é que ele fala assim: o Senhor, ele é o meu pastor. Ele mostra toda a sua intimidade com Deus. Você já, na hora do vamos ver, como é que você fica? Você fala isso? O Senhor é o meu. Sabe aquele Criador do universo que nós falamos aqui, das estrelas, de tudo? Você crê que ele está tomando conta de você, que é um vermezinho? É isso que Davi está falando. O Senhor é o meu pastor. É uma confiança que ele tem muito grande. É uma confiança que ele expressa de forma resumida. Só que agora ele vai contar por que ele acredita que o Senhor é o pastor dele. E eu quero convidar vocês a prestarem atenção nesse texto. E você começa aí no seu lugar fazendo uma analogia para ver se você confia no seu Deus da mesma maneira. O primeiro lugar é que ele tem certeza de que Deus vai providenciar aquilo que ele precisa. Ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vocês
devem saber que ovelha é um animal muito frágil. Vocês não fazem ideia da fragilidade. E ovelha, diferentemente de bode, ovelha precisa de um pastor. Não tem como. É quase igual você pegar um cachorrinho poodle que vive em apartamento ali, todo cheio de firulazinha, e você soltar ele numa grande cidade, ele vai ficar completamente perdido. E aqui ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele está falando assim que Deus vai ser aquele que vai providenciar aquilo que ele precisa. Porque ovelha não sabe achar comida. A ovelha fica assim, ela fica olhando, ela não sabe para onde ela vai. Se o pastor não leva, ela fica perdida. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela é míope. Ela não enxerga. Ela fica assim, ela fica meio perdida. E lá em Israel, onde Davi era pastor de ovelhas, lá em Belém, lá tem poucos pastos. E o pastor precisava levar as ovelhas onde é que tinha o mantimento. E ele fala aqui, olha, que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Por que ele coloca isso aqui? Porque Davi, ele sabia que uma ovelha, elas não repousam enquanto elas estão com fome. Se ela está com fome, ela vai ficar inquieta. Aqui a gente vê algumas ovelhas assim, sabe por quê? Porque aqui tem pasto e ela percebe a presença do pastor na vida dela. Então a ovelha precisa disso aqui. E essa tarefa de achar pastos verdejantes não era da ovelha, era do pastor. O pastor que sabia onde é que tinha esses pastos, porque a ovelha não sabe. A gente fica também, muitas vezes, igual uma ovelha, né? Principalmente quando a gente está desempregado, ou então quando você olha assim na sua casa que você não sabe se o sustento vai chegar, como que vai ser, onde eu vou conseguir sustento. Uma das coisas que mais assim mexe com a gente é ter a certeza de que a gente vai ter a comida no dia seguinte. E ovelha precisa de comida, senão ela fica inquieta, ela não dorme. Mas ela não precisa só de comida, ela precisa também de água. Ele fala assim, leva-me para junto das águas de descanso. Ovelha não bebe água num local que tem muita agitação. Águas agitadas, ela fica inquieta. Ela precisa de beber água num lugar que a água está tranquila. E lá em Israel, lá é um deserto. Não tem água em qualquer lugar, como aqui no Brasil. E só que o pastor sabe onde é que tem água. O pastor sabe como que ele vai conduzir aquelas ovelhas, porque a ovelha não sabe achar água. E ele fala que leva-me para junto das águas de descanso. Elas não vão beber água num lugar que está agitado. Isso aqui tem muito a nos dizer, porque seria muito bom se todos nós tivéssemos uma certeza de que nos próximos 50 anos de vida não iria faltar comida para a gente. Já pensou? Que legal. Se Deus falasse assim, olha, nos próximos 60 anos, Fagner, você não precisa preocupar com comida, com bebida, porque você sempre vai ter. Seria muito legal, né? Puxa vida, uma coisa a menos. Mas não é assim. A realidade é outra.
nós ficamos inquietos, preocupados, o que vai acontecer? Às vezes Deus deixa... sabe por que Deus não faz isso? Fala assim, olha, você é meu filho amado e você vai ter comida para os próximos 60 anos, comida, vai ter geladeira cheia, pode ficar tranquilo que eu sou o seu Deus. Sabe por que Deus não faz assim? Porque senão a gente não vai depender dele diariamente. E você não vai poder fazer aquela oração, o pão nosso de cada dia. Você sabe o que significa isso? Dependência diária de Deus. E o grande perigo hoje em dia é quando as pessoas elas confiam naquilo que ela tem, no dinheiro que ela tem, nos bens que ela possui, fala assim, agora eu tenho dinheiro para toda a vida, tem tudo, está tranquilo, eu não preciso saber de Deus. E as pessoas geralmente elas buscam a Deus quando elas estão no fundo do poço. E às vezes tem gente que precisa chegar no fundo do poço, já está descendo, já está lá embaixo, mas ainda não chegou. Precisa mais um pouquinho para abrir o olho que ela precisa de um pastor. Precisa do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Outra coisa que o Salmo coloca é o seguinte, refrigera-me a alma, ou refrigera a minha vida, ou dá um descanso para a minha vida. Ovelha, ela... Existem algumas coisas que tiram o sossego da ovelha. Excesso de lã, outros animais, doença, falta de pasto, falta de água, de pasto, ela começa a ficar inquieta. E se tem uma coisa que tira o sossego de uma ovelha, é quando ela não escuta a voz do pastor. Tem até um vídeo na internet que tem lá as ovelhas assim, tudo lá, e de repente chega uma pessoa, chama as ovelhas nem... Aí vai o outro lá e chama, nada. O outro chama as ovelhas, ele mostra como que chama, as ovelhas nada. Aí depois chega o pastor das ovelhas, fala, chama, vem todas as ovelhas assim na mesma hora. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela sente segura quando ela escuta a voz do seu pastor, e principalmente quando ela sabe que o pastor está presente. Aqui no Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas são mais estressadas. Acho que primeiro em São Paulo, depois tem outros estados, aqui na Bahia nem tanto, né? Mas tem lugares que as pessoas são extremamente estressadas, preocupadas, ansiosas, inquietas. Tem gente que fica o dia inteiro assistindo notícias do que está acontecendo no mundo. Notícias daqui, situação na Argentina, situação na Venezuela, situação em Cuba, guerra, fome, ataque, Ucrânia, Brasil, Rio de Janeiro, ataque, traficante, essa coisa toda. Se você fica o dia inteiro ouvindo essas coisas, você está poluindo a sua mente, e você vai ficar uma pessoa inquieta e preocupada. Cuidado, coloque um filtro naquilo que você fica vendo e ouvindo, porque você não vai salvar o mundo. Olha aquilo, eu evito ficar vendo notícias de alguns canais, eu procuro me inteirar do que está acontecendo no mundo, mas não deixe que isso aqui venha te contaminar e você ficar aquelas pessoas ansiosas, preocupadas, será que eu vou conseguir? Porque a tendência de todos nós é tentar ficar controlando, achar que nós podemos controlar a nossa vida. Controla nada. Nós estamos vivendo aí agora a questão do empoderamento feminino. Vocês são capazes, faz isso. Não é bem por aí, não.
eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso. Não é por aí. Cuidado. O que nós precisamos não é resolução de todos os nossos problemas. O que nós precisamos não é morar num paraíso, num mundo sem problemas. Não é isso. Porque isso não vai acontecer. O que nós precisamos é confiar no pastor verdadeiro, que é Jesus. Mas as pessoas ficam tentando fazer um trabalho paralelo para poder resolver o problema delas. Não vai dar certo, vai quebrar cara. Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e é ele que vai resolver. Aqui no versículo 23 fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guiar pelas veredas da justiça, pelo caminho correto. Nós precisamos tomar decisões a todo momento. E a gente fica assim, o que é melhor? Qual a melhor decisão a tomar? As ovelhas são animais de hábito. Elas costumam a fazer sempre a mesma coisa. Vai aqui, ali, vai aqui, vai ali, vai ali, e faz sempre a mesma coisa. E acontece que as ovelhas precisam ser conduzidas a pastos diferentes, porque senão elas sempre vão para o mesmo lugar. E morrem de fome sabendo que tem um outro lugar. Essa minha cachorrinha é a mesma coisa, ela é de hábito. Ela tem a hora de acordar, a hora de comer, a hora que pula no colo, a hora que vai para o sol, a hora que faz isso. Porque é assim. Só que nós não sabemos, nós podemos tomar decisões na nossa vida baseado no nosso achismo, né? Isso aqui é melhor. Vou fazer isso aqui é o melhor. Será que é mesmo? Onde que entra Deus nas suas decisões que você toma para resolver os seus problemas? O grande problema é que ovelha, vocês sabem muito bem que elas desviam facilmente. Já tem até a parábola, né? As 100 ovelhinhas, uma se perdeu, porque ovelha é assim, ovelha gosta de desgarrar. Ela fala assim, não, eu vou por aqui é melhor. Vai, e acha que ali é o melhor. E a outra vai para lá. O pastor, ele tem que andar com a vara e com o cajado. Opa, não é por aí não, vem para cá. Opa, onde você está indo? Vem aqui. E de vez em quando ele precisa ir atrás de uma ovelha. Aí aquela ovelha que está perdida já está no precipício. Já está lá embaixo, quase caindo. Ele tem que pegar o cajado com aquela ponta ali para colocar debaixo da perna dela ali e puxar. Porque ovelha é assim. Não é à toa que a Bíblia nos compara como ovelhas. Só que eu acho que nós somos muito pior do que ovelha. Cuidar de ovelha é fácil. Agora o ser humano é muito mais complicado. Por isso que a gente precisa de um bom pastor. É só Deus mesmo para tomar conta da gente, porque a gente quer desviar a todo momento. Os caminhos que o mundo oferece para você desviar são muitos. Agora, onde que nós vamos conseguir orientação para o nosso caminho? O caminho que a gente deve andar. Eu achei interessante uma mulher falando assim, uma mulher falando para outra. Falou assim, olha, você não pode criar seu filho como um bode. Ou seja, deixar fazer tudo que quer, né? Você viu o bode aqui na estrada? Você vai para lá, eles colocam um negócio aqui nele, mas para não pular a cerca, porque se deixar ele pula mesmo. Ovelha tem a mesma naturezazinha de querer desviar e fugir do pastor. E a orientação que nós precisamos está aqui, ó. Mas infelizmente esse livro está ficando de lado cada vez mais. As pessoas não estão lendo mais,
não conhece, não estuda, não separa tempo, porque o celular ocupou o lugar disso aqui. E onde nós vamos achar a orientação? Onde nós vamos ouvir a voz do pastor? Você acha que você vai ficar lá na sua casa falando, Deus, fale para mim aqui agora? Você vai ficar esperando a vida inteira. Deus, fale ao meu coração. Fale, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Só falta Deus pegar uma Bíblia lá e fazer, olha aqui, está aqui. Então a gente vê muitas ovelhas perdidas, estressadas, tomando decisões erradas por não saber discernir a voz da ovelha. Eles estão mais familiarizados de ouvir voz de lobo, que vão atacar. E ainda ele fala assim, olha, ainda que eu ande, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, a morte está ali. Eu quero pegar, eu vou te pegar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, de trevas de morte, ameaçado de morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. As ovelhas, eu estive um tempo lá na cidade de Belém, lá, cidade de Davi, onde Jesus nasceu, e ali tem alguns pastos, e você vê pastores tomando conta de ovelhas, da mesma maneira como era naquela época. Eu olhei lá, vi assim, tinha lá umas 20, 30 ovelhas, e um rapaz assim, tomando conta daquelas ovelhas. Mesma coisa. E muitas vezes, lá em Belém, tem uma região montanhosa, muitos vales. E esses vales, a descida, são pedras perigosas, são vales escondidos. E naquela época havia muitos animais perigosos. E ele usa essa figura que não é à toa, falando assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ovelha é um animal extremamente indefeso. Cachorro, quando ele é ameaçado, ele mostra o dente. Outros animais atacam, a cobra ataca, o búfalo mostra o chifre, o leão nem se fala, né? Então os animais, eles já têm um sistema de defesa. Eles atacam, eles correm. Alguns bichinhos jogam veneno, o porco-espinho joga espinho. Só que ovelha não tem nada. Ovelha, sabe quando ela está sendo atacada, sabe o que ela faz? Não faz nada. Quando você pega, vocês já viram matar ovelha? Quando você vai matar um porco, você sabe o que acontece, né? O porco grita, eles faz um escândalo danado. Também com razão, né, coitado. Agora, quando você pega uma ovelha e você vai levar para o matadouro, ela vai quietinha. Ela vai quietinha. Sabe que a única coisa que ela faz? Sai lágrimas assim do olhinho dela. E ela morre quieta. Porque a ovelha, ela não tem um sistema de defesa. Ela não ataca. O animal chega ali, ela fica assim, ó. Ela só faz assim, né? O que eu vou fazer? Elas são completamente indefesas. Se aparece um animal lá longe correndo, sabe o que ela faz? Ela fica parada. Ela não vai correr. Ela fica parada. Então ela não corre, ela não enxerga direito e não reage. Por isso que a ovelha precisa de cuidado 24 horas, porque os perigos estão a todo lugar. Mas Davi, ele se coloca assim como ovelha e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Só que eu acho que o ser humano atual, nas grandes cidades, e aqui em Paulo Afonso também, que está ficando cada vez mais violento e perigosa,
Nós passamos muitas vezes por muitos vales da sombra, da morte, becos de ruas, que você é ameaçado, você percebe que o cara está querendo te assaltar, e fica aquela coisa, medo daqui, medo dali. Mas quando você passa por essa situação e você acha que as coisas estão acontecendo assim, de qualquer maneira, que ninguém está tomando conta de você, se você não tem um Deus, você fica completamente pirado. Se você sair daqui e for para São Paulo, Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, uma cidade grande, e você não tem temor de Deus, não conhece o seu Deus, não vá, porque é perigo, é tenso. Essas cidades são vales da sombra da morte, é um querendo engolir o outro, passar o outro para trás. O mundo nosso está assim. Tem um filósofo que diz que o homem é o lobo do homem. Nós não precisamos de leões, de animais, não, porque tem ser humano que é pior do que animal para atacar o outro, para destruir o outro, querendo acabar com o outro. É assim que funciona. Mas o pastor, ele está ali presente. E ele fala, não vou temer. Quando eu era criança, eu morava num lugar muito escondido, longe. Na época que não tinha energia elétrica, não tinha nada. E a minha casa era a última casa no final das montanhas, dos becos, da escuridão. E jamais eu ia imaginar passando ali à noite, porque eu morria de medo até de dormir, de tanto medo, era muita escuridão, barulho. E eu sei que uma vez, eu sempre passava ali à noite, né, com meu pai, voltando do culto à noite. Naquela época a gente ia para o culto à noite, né, voltava e eu passava ali naquele beco, naqueles lugares, com meu pai, eu não tinha medo, porque eu sabia que ele estava ali para cuidar. E certa vez, eu tive que sair de um lugar, numa casa que eu estava, e meu irmão falou, você vai sozinho para casa. E eu tive que passar naquele beco, sozinho. Na hora que eu olhei aquele ali, eu fiz xixi na calça, eu fiquei com muito medo, porque eu sentia que o pai não estava ali. É interessante que a vida com Deus não elimina esses vales da sombra da morte que nós passamos. Parece que aqui nessa pequena comunidade, várias pessoas passam por problemas diferentes, mas são vales. São caminhos complicados. Quando você segue a Jesus, não quer dizer que você não vai passar por vales da morte. O que acontece é que você vai passar pelo vale da morte acompanhado de alguém. Você sabe que tem alguém te acompanhando, que alguém está tomando conta de você. E outra coisa que é importante é que provações, dificuldades, enfermidades, doenças, provações, não afastam a gente de Deus. Pelo contrário, elas aproximam a gente mais de Deus. Tem pessoas que quando estão passando por um vale, ao invés de correr para Deus, o bom pastor, fogem de Deus. Vão procurar outras coisas, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber de mais nada. A minha vida agora é longe de Deus. E o que precisamos não é ausência de perigos. A gente precisa é confiança mais em Deus. Certa vez, uma estação de rádio promoveu um concurso para radialistas. Era uma rádio numa cidadezinha lá, resolveram fazer um concurso para escolher alguns radialistas, e o texto era o Salmo 23.
todas as pessoas que escreveram naquilo ali, eles leram o salmo, apresentaram o salmo usando sua voz, a sua técnica, os seus recursos, falaram aqui de uma forma ali que normal. E eram pessoas capacitadas, com aquela voz bonita, falando aquilo tudo. E de repente foi um senhorzinho, um senhor ali de idade, bem velhinho. Ele não tinha técnicas, uma voz FM, uma voz boa, mas ele foi lá e ele falou o salmo daquele jeitinho dele, simplesinho. E quando ele fez aquilo, ele tirou lágrimas de toda a plateia que estava ali ouvindo. Você via muita gente chorando por causa daquilo que eles faziam. Aí uma pessoa perguntou assim para ele, mas como que você conseguiu fazer isso? Qual foi o segredo? E ele falou assim, olha, é que todos aqui conhecem o salmo do bom pastor. Mas eu conheço o pastor do salmo. É diferente. Quando você conhece o seu pastor, é mais importante. Quando você conhece o pastor, você vai ter um norte, uma direção, e isso que nós precisamos. Quando vocês saíram da casa de vocês, não sabia se viria ou não, por causa de chuva, vocês vieram, vocês estão buscando conhecer mais a Deus, e isso Deus, Ele vai recompensar vocês de alguma forma, e é isso que a gente precisa. Não tente viver longe do pastor, nós vamos quebrar a cara. E a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é, você conhece o seu pastor? Quem é o seu pastor? Você pode falar assim também, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma música que eu gosto muito, e que eu gostaria que fosse a realidade de vocês. Essa música fala assim, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor, o bom pastor. Eu não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, aquilo que eu estou vendo, alegre estou. Nós vamos cantar essa música, que ela, a segunda parte dela fala assim, ainda que a terra não floresça, e ainda que a vide não dê fruto, ainda que a sua casa, a coisa esteja faltando, ainda que aconteça guerra, tudo, a terra trema, eu hei de confiar. Então vamos cantar essa música aqui agora. Vamos ficar de pé e vamos cantar louvando a Deus, o nosso pastor. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor,
vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar, não olhe circunstâncias, não, não, não olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou.